Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. Neste momento está a chover, sim. Vamos ver se não começa a chover muito mais. Até aqui está mais ou menos razoável, sendo que provavelmente o equipamento já vai começar a sofrer um pouco, mas é assim. Estamos na zona de Viseu, mais ou menos, e hoje tenho comigo um carro verdadeiramente simples. Um carro que toda a gente deveria ter. E sabem porquê? Porque isto que está aqui, para além de ser altamente simples, é fiável, serve o pressuposto de transportar pessoas de A para B sem grandes problemas, com algum conforto e espaço. E uma mala absurda. Senhoras e senhores, Toyota Camry. Um dos carros mais populares entre as várias gerações, mais vendidos de sempre, principalmente considerando o mercado norte-americano. Eu atrevo-me a dizer que provavelmente no mercado norte-americano toda a gente teve um Camry. É de facto, e agora começou a chover um bocadinho mais. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. E eu queria deixar um agradecimento desde já ao António, que é um seguidor do canal, pela cedência deste exemplar. Ele já nos cedeu o Lancia Tessis, é verdade, e temos mais para gravar. Assim que possível, eu vou trazendo ao canal. Não sei se vou conseguir fazer a apresentação toda aqui por fora, porque está de facto a chover mais, mas se não conseguir, passamos lá para dentro e vamos conduzir um bocadinho este Toyota Camry. E agora uma motorizada algo barulhenta. Este que está aqui, que é de 1998, nacional. Eu creio que isto na altura era muito raro, só por encomenda, esta geração em específico, porque considerando o nosso mercado, isto cá nunca teve assim grande impacto, ok? E talvez o mercado europeu, mas em outros mercados, China, Japão, Tailândia, mercado norte-americano, uma loucura. Austrália também, eu creio. Aqui na Europa, especificamente, o mercado nacional, nem tanto. Mas este é de facto nacional, de 1998, tem cerca de 245 mil quilómetros e está absolutamente irrepreensível. Dá gosto, dá gosto. E é um Toyota, é um Toyota. Isto é de facto engraçado, de tão simples que é. Mas acreditem, este carro tem muita história. Eu podia chegar aqui e, pessoal, é um Toyota Camry, é isto que vocês estão a ver, simplicidade pura e dura, e vão-me embora. Mas não, porque efetivamente a linhagem é bem completa e tem muita história por trás deste nome. E portanto eu vou tentar passar para vocês um pouco deste enquadramento que não é fácil. Eu vou resumir, porque acreditem, eu estava aqui 1 hora, 2, 3, as que vocês quisessem. Se fosse para falar de todas as gerações do enquadramento, porque isto que está aqui assumiu até várias carrocerias, para quem não sabe, carrinha, e inclusive é coupé, mais tarde com outros nomes, reinterpretações, cabrio, tudo e mais alguma coisa. Aliás, a geração anterior a esta tinha efetivamente uma carrinha. E portanto é muita coisa. Tem uma história riquíssima, é um carro muito popular e serviu muita gente, porque isto servia de facto o pressuposto de mobilidade, um carro absolutamente razoável. Mas é importante, faz-me lembrar também um pouco do Corolla, não é? Um segmento inferior, talvez o C, e este acaba por ser um segmento D, com muita concorrência. Só para vocês terem uma ideia, aliás, na altura, concorrência que fazia bastante sentido, porque os segmentos estavam devidamente separados, não é? Carros, carrinhas. Hoje em dia é que nós vemos praticamente tudo transformado num SUV ou crossover, mas na altura tínhamos os Renault Lagunas, Ford Mondeo, Peugeot 406, Citroën C5, os Premium, BMW Série 3, Classe C, A4, ou tidos como Premium, o Opel Vectra, o Honda Accord, uma série deles, era riquíssimo. E avaliar a concorrência, não é? Esta disputa, porque, outra coisa, por isso é que eu quero resumir, eu vou tentar resumir e fazer um enquadramento se calhar específico do nosso mercado nacional, porque senão não saímos daqui. Isto nem sempre foi chamado Toyota Camry, quer dizer, mudava consoante o mercado. Eu lembro, por exemplo, no Japão, eu creio que era chamado também de Daihatsu Altis, na Tailândia era outro, China, mercado norte-americano, portanto tinha algumas interpretações e outros nomes. Agora, para resumirmos um bocadinho isto, até porque lá está, considerando o mercado nacional, este carro em si,
o Toyota Camry nunca teve um impacto muito grande, e talvez o mercado europeu. Agora, Austrália, como eu estava a dizer, China, provavelmente Japão, mercado norte-americano. O mercado norte-americano então é uma loucura. Eu digo-vos, eu acho que toda a gente teve um Toyota Camry, é de facto uma loucura. Mas aqui, e até é engraçado, no mercado nacional, eu creio que nós tivemos 15 anos sem ter o Toyota Camry. Regressou talvez em 2019 ou 20, já não me recordo, está no canal, eu trouxe, mas ainda continuamos a ter Toyota Camry à venda no mercado norte-americano, com uma imagem até renovada e bem interessante. Depois pode ter umas abordagens mais desportivas ou menos, mas aqui deixámos de ter. Se calhar o que veio substituir isso acabou por ser o Toyota Avensis, com carrinha também. Curiosamente tinha umas motorizações engraçadas, eu lembro das Decat, com os 177 cavalos, que equipavam também Lexus, muita coisa. Mas esta geração que eu tenho aqui ainda foi comercializada no nosso mercado. E a geração que saiu depois desta, eu creio que foi até 2004, mais ou menos. Depois a partir daí deixámos de ter o Toyota Camry aqui no mercado nacional. E agora começou a chover muito mesmo, vamos ver se eu me consigo aguentar a câmara, tudo o que está aqui. Mas, para vocês perceberem mais ou menos este enquadramento, isto começou ali em 79, mais ou menos, e nem era chamado de Camry, era chamado de Celica Camry. Só depois é que, no fundo, passou a ser individual, e daqui para a frente, ou no fundo dessa data para a frente, passou a ser chamado então de Toyota Camry, com algumas carrocerias, como eu vos disse. E para vocês terem uma ideia, os codename variam entre o V10, tudo isto são gerações, V10 ao V50, e depois XV10, por aí afora. Este que está aqui, eu creio que o codename era XV20, mas tivemos o XV10 sim, o XV30 e do V10 ao V50. Tudo isto são gerações com algumas carrocerias, uma loucura. Portanto, é melhor talvez eu simplificar um pouco e enquadrar um bocadinho a história ao nosso mercado, porque lá está, nem todas as gerações foram comercializadas por cá. Esta foi, o anterior a este provavelmente também, o a seguir também, mas não tivemos todos. Portanto, volto a chamar a atenção, este Toyota Camry que eu tenho aqui, e está a ficar absolutamente insuportável, é de 1998, a geração de 96 a 2001 mais ou menos, nacional, como eu vos disse, cerca de 245 mil km. E hoje vamos falar um bocadinho sobre ele. Vamos espreitar o coração deste Camry, mas queria chamar já a atenção, o capô é extremamente pesado mesmo. E aqui, mecânica relativamente simples. Como eu vos disse, praticamente tudo neste carro é de facto simples, aliado a uma boa fiabilidade, bem conhecida da Toyota, não é? De vários modelos, e aqui algo confortável com espaço. Era praticamente um carro perfeito para muita gente. Acredito que depois, talvez, dependesse também dos preços. Não tenho muito bem ideia qual é que seria o PVP original de um carro destes aqui no mercado nacional, mas provavelmente no mercado norte-americano era bem razoável. Esta geração do Camry, este 1998, este exemplar que eu tenho aqui, tinha no fundo duas motorizações, um 2.2 a gasolina, as duas a gasolina, 4 cilindros, que é o que nós temos aqui, tração dianteira, motor transversal, e neste caso associado a uma manual de 5. Podiam ter também um 3 litros V6, acredito que fosse bem mais agradável. Esse já estava associado ou acoplado a uma automática de 4, e provavelmente no mercado norte-americano era esse que teria mais saída. Mas hoje temos aqui este 2.2 a debitar, é atmosférico, 131 cavalos e 196 Nm de binário. Eu ainda não conduzi assim muito, já explorei um pouco, e mais uma vez, parece-me bem razoável, bem simples. Tudo aqui é absolutamente médio. Onde é que é isto? Estes são os nossos 3/4 traseiros, jantes de 15 polegadas, bem pequeninas, muito pneu. Isto acaba por contribuir para esse conforto geral de condução. Ele não tinha vidros escurecidos, nesta altura não era nada comum. O António é que colocou isto, provavelmente para proteger os estofos em pele, muito bem tratados ou preservados neste exemplar. Temos ainda aqui a moldura em cromado, alguns cromados mais ou menos específicos desta época, mas houve aqui uma coisa que me surpreendeu e que foi algo que eu já partilhei com vocês,
que se calhar notávamos mais em berlinas topo de gama, portanto uns segmentos acima, e talvez com outro estatuto. É que nós temos este friso encromado nesta zona, aqui na lateral também, tudo, mas o friso vai mesmo até à ponta. Portanto, ele podia parar na zona da porta, mas não, vai mesmo até ao fim. Temos um friso absolutamente mínimo a completar toda esta zona da lateral. Gostei. Se calhar aqui outra atenção ao detalhe. Nesta zona aqui da frente também, e o resto não tem praticamente nada a declarar. A antena sobe quando nós ligamos o rádio, muito comum em veículos desta altura, década de 90, aqui já final da década de 90, não é? Se calhar um bocadinho já moderno. Aliás, este aqui, por comparação à geração anterior a esta, que foi ali de 92, talvez até 96, mais ou menos, até sair este, tinha um design ainda mais específico, mais clássico. Este, principalmente na zona da traseira, portanto estes 3/4, mas aqui na traseira, eu creio que já assumia uma filosofia um pouco mais modernaça, não é? De final dos anos 90. Já começávamos a identificar alguma diferença. Pelo menos parece-me, ok? Aqui com este grupo óptico assim mais fininho, parece que discreto, mas sempre me agradou. No geral, sempre me agradou mais ou menos o aspecto geral deste carro, desta geração do Camry. Bem simples, sem dúvida. Aqui à volta do vidro, deste vidro traseiro, também temos uma espécie de cromado. Aqui nem sei se será mesmo cromado. Isto deve ser só banho, não é? Mas pronto, é que dar aquele toque um bocadinho mais elegante. Agora, vamos abrir a mala. Vocês podem abrir lá dentro numa pega ou aqui com a chave. Ok? Cá está, já está aberta. Uma coisa só que eu queria destacar. Temos aqui uma caixa de CDs. Nesta zona aqui em cima, bem prática até. Roubava se calhar um bocadinho em altura, mas está ok. Para colocarem os CDs. Muito típico também de alguns modelos desta altura. Outros tinham nos porta-luvas. Enfim. Agora, eu queria chamar a atenção para isto. Vocês reparem, quando uma mala servia o pressuposto de ser mala gigante, é extraordinariamente bem aproveitada, mesmo até à lateral. Isto vai tudo aqui à chapa. É gigante. Ainda uns espaços mais privados nas laterais e por baixo temos um pneu suplente, um pneu mesmo, ok? Não é só daqueles pneus para desenrascar. Pneu suplente, com umas ferramentas. Portanto, o meu trolley anda literalmente aqui a nadar nesta mala. Gigante. Uma berlina, algo prática, com boa habitabilidade, já vamos espreitar ali dentro, e uma boa mala. Uma coisa que me surpreendeu, enfim, pela negativa talvez, isto não tem pega. Não tem nenhuma pega aqui para fechar, nada. É por fora, portanto é antiga. Os nossos 3/4 dianteiros. Extraordinariamente simples. É um design bem década de 90. Mas aqui, por comparação à geração anterior, esta é a zona talvez mais semelhante. Okay? Ali atrás, como eu vos disse, mudou um bocadinho, arrojaram talvez um pouco mais, ousaram. Aqui nem tanto. De destacar limpa-faróis, já tínhamos neste, e temos ali um botãozinho para ativar, interessante. Lá está, isto era um Camry, um segmento já um bocadinho acima, já tinha mais coisas. Isto já tinha, por exemplo, cruise control. Temos ali para ativar mais coisas. Portanto, talvez um bocadinho mais de luxo, de luxos. Os nossos cromados mais uma vez. A grelha pequenina com o logotipo da Toyota, ok. Não é nada. Era sem dúvida alguma um design muito década de 90. Mas isso agrada-me. E gosto aqui dos puxadores assim à face, não é? Uma coisa que hoje em dia nós começamos a ver mais até. Nesta altura já era bem comum, ok? Fecho de porta. Eu tenho ideia, e lá está, isto é um carro para uma vida. E ele tem 245 mil km, eu acredito que vai fazer muito mais. Isto bem tratado, bem mantido, é um Toyota Camry. É um parceiro de vida, mas eu de facto olho para isto e parece-me tudo indestrutível. Indestrutível. Para a vida, para uma vida, para sempre. Vamos explorar um pouco do Toyota Camry aqui atrás. Aqui é mais uma vez extraordinariamente razoável. Eu tenho 1,76m, de pernas ok, por cima da minha cabeça, 2 dedos mais ou menos. Temos encosto de cabeça, chama a atenção para os bancos, isto é pele. Aqui neste tom de cinzento, dá muito bem com a cor exterior, até gosto da spec geral. Assim é muito simples mesmo. Nas portas, material macio, em todo lado até chegarmos aqui em baixo, aqui é plástico mesmo.
não me surpreende. Temos ainda o contorno do botão dos vidros num tom de madeira. Eu acredito que aqui fosse imitação, isto não deve ser mesmo madeira, mas era algo comum nestes carros. Eu gosto, já sabem que eu gosto disto, né? Traz uma elegância, um requinte, mais ou menos característico destas berlinas. Temos os nossos encostos de cabeça, ali colunas, não temos cortina, não. E depois, um apoio de braço, que é um apoio de braço. Serve para apoiar o braço e ficar um bocadinho mais confortável. Nesta altura também não era muito comum, talvez, os porta-copos aqui. Era mais nestas zonas. E, na verdade, quando eu abro isto, provavelmente, eu não sei se falta aqui alguma coisa, porque isto parece-me o suporte para os porta-copos. Claramente não é um cinzeiro, não tem aqui isqueiro, mas não sei se falta alguma coisa. Eu acho que sim, parece que estou a ver aqui alguma coisa, não sei se terá partido. Diz aqui lift. Pá, mas não tem nada. E não dá para explorar praticamente nada. Quer dizer, considerando uma berlina deste segmento, e aqui por comparação a alguma concorrência, estou-me a tentar lembrar, era mesmo muito simples. Portanto, era literalmente, entrávamos no carro e só nos podíamos aqui sentar e esperar que o carro chegasse ao ponto B. Sem fazer grande coisa. Era de facto interessante se nós conseguíssemos trazer mais gerações do Toyota Camry, não era aqui ao canal. Inclusive a primeira, quer dizer, o Celica Camry. Mas eu tenho noção que não vai ser nada fácil. Principalmente considerando o nosso mercado, como eu vos disse, porque nem todas as gerações foram comercializadas por cá. Aliás, eu disse que a anterior e a seguinte, e eu na verdade nem tenho bem a certeza. Eu creio que sim, porque ele saiu do mercado em 2004 e depois deste ainda tivemos uma geração, ainda existe. Anterior a este também, essa que eu vos indiquei, de 92 a 96 mais ou menos, mas eu confesso que não tenho bem ideia. Aliás, nós não vemos praticamente Camrys nenhuns aqui em Portugal. Vai ser um desafio talvez, mas se alguém souber mais, é bom, partilhem aí nos comentários, se alguém tiver, se alguém souber de alguém que tenha, deixe isso nos comentários, envie uma mensagem, e-mail, Instagram, tudo, porque eu gostava de explorar isto também. Bem, aqui 1,76 m é o que eu tenho, um bocadinho mais do que tenho lá atrás em cima da minha cabeça, mas temos tejadilho de abrir, ok? Com a nossa cortina, está tudo a funcionar, o tejadilho também, tudo. Aqui era o botão alavanca para o cruise control, aqui nesta zona do volante, está mesmo agarrado ao volante, exato, não está na coluna. Engraçado isto, está agarrado ao volante. E os materiais, aqui é também mais ou menos macio, sente-se, é mais macio do que, por exemplo, o Rover 827 Coupé, que eu gravei há pouco tempo, onde aquilo provavelmente não seria plástico declarado, mas nós batíamos e sentíamos plástico. Aqui não. Aqui eu sinto mais macio e ao toque também na porta. Portanto, é mais agradável. Só plásticos rijos cá em baixo, com um espaço de arrumação, que na verdade são bem limitados. Só da porta, aqui, o apoio de braço. Este é bom, é grande. Isto chocalha um bocadinho, sim. Temos ainda aqui porta-copos. Não é adaptativo, mas reparem nisto. Duas portinhas, dois porta-copos. Muito engraçado. Bancos aquecidos, temos aqui dois botões, condutor e passageiro, é verdade. E não só bancos aquecidos, são bancos elétricos, ok? De ajuste elétrico, tudo. Portanto, este carro, e considerando o segmento, já tinha aqui mais coisinhas, como eu estava a falar há bocadinho. Depois, os diversos contornos na zona da consola e nas portas neste tom de madeira, agrada-me. Temos o rádio, que eu acredito que seja o rádio original, sem diz Toyota, fantástico, tudo original neste carro. Aliás, este carro pode ser certificado pelo Caramulo daqui a uns aninhos. Agora 90 tem que fazer os 30, não faltam assim muitos. Portanto, engraçado isso também. Aqui, a zona da climatização, com ar-condicionado, sim. Depois temos um espaço de arrumação, que serve, por exemplo, para cartões, talvez. Eu gosto disto. É discreto, mas elegante. Por baixo, o nosso cinzeiro, sim, com isqueiro, aqui já temos. E depois só um espaço que dá até para um telefone. E o iPhone cabe aqui na maior, é na medida. Fantástico mesmo. A nossa caixa manual, já vamos conduzir. O volante, eu reconheço até de outros modelos da Toyota. Mesmo Toyotas que eram comercializados por cá, tenho ideia. Não gosto assim muito, quer dizer, do aspecto, pega, é assim muito fininho. Ele tem ajuste, mas é só para cima e para baixo. E depois o quadrante. Completamente... É muito simples também, mas lá está, analógico. Aliás, praticamente tudo aqui é analógico, mais botões, fantástico desse ponto de vista. Conta rotações, velocímetro, temperatura, gasolina. É isto. Um relógio, muito típico também dos Toyotas, temos aqui. E depois dois detalhes. Aqui, para os copos. Eu estou sempre a dizer isto porque para os óculos. Está aqui, podem guardar. Temos o botão para a luz e este para o tejadilho. As palas, pala normal, tem luz, mas podemos deslizar este elemento. Isto é muito inteligente. Nós não vemos isto assim tanto. Coisas que se vão perdendo ao longo do tempo. E coisas, lá está, coisas que faziam sentido. Para proteger mais o sol, porque podemos descer esta também e fica praticamente tudo coberto. E para a lateral também, porque se eu quiser tirar daqui, cobre tudo, ok? Gosto destes detalhes.
Para finalizar, antes de irmos conduzir, vamos já de seguida, porta-luvas, que desce suavemente, tem um revestimento muito agradável, parece veludo, agradável, tipo tecido, não é tudo plástico. Pá, é engraçado. Quer dizer, ver aqui determinadas coisas, determinados elementos num Toyota, quer dizer, aqui de lado ainda temos o botão para os limpa-faróis, como eu estava a dizer, e os botões para acertar os espelhos retrovisores são aqui também. Portanto, não é na porta, é nesta zona aqui do tabuleiro da console. Muito interessante. Bem, vamos então para a estrada, só para dar uma voltinha com ele e terminar o vídeo depois desta chuvada, desta logística complicada. É assim, é muito complicado isto. Às vezes. E a atacar curvinhas este Camry, fazer rotação neste atmosférico. Ouçam, escutem, podia até às 6h500 mais ou menos. Claro que não é a coisa mais rápida do mundo, nem a coisa mais dinâmica. A suspensão sente-se bem macia, não é? Isto adorna um pouco nestas transições de peso. E agora com o piso molhado temos de ter também algum cuidado, não é? A saída de curva, tração dianteira. Mas quer dizer, nada mal, sinceramente nada mal. E acredito que já fizesse aqui uma diferença significativa para o V6. Portanto, para o 3 litros. Eu agora tenho que ir aqui com a climatização, infelizmente já está a ficar de noite, é verdade. Portanto, liguei aqui as luzes e tenho isto para desembaciar. Vou agora tirar do ar-condicionado, também sentimos alguma diferença no rendimento geral do carro, não é? Mas quer dizer, é algo agradável de se conduzir. A direção ainda se sinto um bocadinho pesada, principalmente em cidade, quando precisei de fazer algumas manobras, e mesmo durante as gravações, eu tenho que ir aqui com a navegação também, portanto ainda sendo um pouco pesada, mas sinceramente conduz lindamente, na maior, já tem uma prestação ou umas prestações algo razoáveis, era o que eu estava a falar, e ainda que o contacto não seja extremamente informativo, que não é, vejam isto, eu mexo imenso, não acontece assim muito, e sentimos um pouco a carroceria. E ele não é um carro alto, é um bocadinho comprido, mas não é muito alto e tal. Portanto, não é o pressuposto. Aqui o pressuposto, e já considerando este segmento, este tipo de berlinas, é ser mais estradista, mais confortável. E isso sentimos logo na suspensão, quer dizer, também com jantes de 15 polegadas, é bem confortável. Isto para fazer uma viagem grande, não há problema nenhum. E eu acredito que ali atrás também. Esta caixa, curiosamente, e agora vamos entrar aqui no empedrado, na maior, e eu já passei em depressões, estradas mais buracadas, está ok. Esta caixa aqui, como eu vos disse, este bloco está acoplado a esta manual de 5, portanto o V6 era mais reconhecido por estar associado à automática de 4, e agora vou ter que desembaciar isto aqui outra vez. Assim que eu desligo o ar-condicionado faz logo uma diferença, mas assim que eu ligo também noto logo na resposta dele. Mas esta manual aqui de 5, está até bem escalonada, na verdade, ok? As passagens são relativamente precisas. Pronto, a maneta que é gigante, é aqui um grande trambolho, e agora é para aqui, é muito grande mesmo. Mas faz lembrar alguns modelos também, alguns Toyotas, se calhar, desta altura. Mas as passagens em si são relativamente suaves, precisas. Pronto, e depois temos muita rotação, não é? É um atmosférico, temos muito campo de rotação para explorar. É uma experiência de condução agradável, sinceramente. Mais uma vez, recuando à época, década de 90, e aqui final da década de 90, claro que eu já tive a oportunidade de experimentar alguns modelos, principalmente aqui talvez os premium, não é? Vêm-me à cabeça alguns, BMW, Mercedes, mas também já experimentei de outros fabricantes. Mas gostava de experimentar mais, principalmente Laguna, se bem que já andei, conheço mais ou menos. Grande parte deles tinham um foco muito no conforto, e então nos franceses era muito típico, não é? Aqui os alemães, principalmente BMW, talvez Audi, o compromisso era se calhar um pouco diferente. Mas sinceramente, adequando isto à época, a experiência era satisfatória. Quer dizer, hoje, 2025, eu estou a achar isto interessante. E lá está, falando em experiência em si, quer dizer, contacto homem-máquina,
esqueçam, isso aí então é do mais satisfatório, é mesmo de sensações, ou seja, mexer em tudo, fazermos tudo, o foco é a condução, botões, escutar o motor, não temos praticamente, quer dizer, temos muito poucos auxiliares, ajudas à condução em si, é o básico, simples. Portanto, muito menos filtrado, muito mais nu, muito mais cru. Isso adoro, sem dúvida alguma. Agora, claro que mesmo adequando à altura, provavelmente existiam alguns modelos que passavam mais, não é? Passavam mais sensações. Mas era o que eu estava a dizer, não era talvez o pressuposto do Camry. O Camry era mesmo para ter este equilíbrio de uma condução relativamente facilitada, confortável, boa habitabilidade geral e capacidade de mala, e fiabilidade. Era isto. E portanto, eu isto mesmo hoje, em 2025, a conduzir este carro, consigo reconhecer. É de facto fantástico, sinceramente. Estas luzes, estou agora a notar, e vou com os máximos, ok? Agora máximos, isto é halogéneo, lógico, não ilumina nada, praticamente nada, ok? Isto agora aqui faz um bocadinho de confusão, mas mesmo se eu desligo, não ilumina praticamente nada aí. Isso é que sem dúvida, quer dizer, não foi só isso, mas claro que nós notámos um avanço grande em determinados elementos, em termos de iluminação então, com os LEDs que temos hoje em dia, lasers, tudo e mais alguma coisa, ou LEDs, a diferença é absolutamente brutal. E mesmo as luzes dinâmicas, com máximos automáticos, todas essas coisas, isso claro que evoluiu muita coisa, lógico, em termos tecnológicos, também de algum conforto, muitos dispositivos, nomeadamente dispositivos de segurança, lógico, tudo isso, claro que sim. Mas esta experiência, este contacto, estes cheiros, estas coisas, não vamos sentir mais. Só quando temos a oportunidade de experimentar coisas destas. Portanto, por isso é que eu digo que para mim é um privilégio, é uma lufada de ar fresco sempre, que tenho a oportunidade de experienciar estes carros. Portanto, hoje foi mais um. Espero que tenham gostado, deixem-me saber tudo o que acham aqui do Camry e se souberem de mais algum, se tiverem algum carro, já sabem, com um foco, com um enquadramento aqui para o canal, entrem em contato comigo. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam no site/blog jmreviews.pt, página no Facebook e Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Agora é que eu estou a sentir, não sei se era porque estava mesmo muito frio, eu apanhei uma molha, fiquei todo molhado, mas agora é que estou mesmo a sentir o banco aquecido. Tenho o meu ainda ligado, estou a sentir, está a funcionar. Estou mesmo a sentir agora, ok? Com o casaco, estou a sentir essencialmente nesta zona aqui das pernas, no rabo. No rabo estou a sentir bem. Bem agradável, sem dúvida alguma. O tejadilho também, tudo aqui a funcionar. Aí, é fantástico. Old school, experiência purista. Pronto, e este, claro que eu gostava de experimentar isto com... é que sente-se logo diferença assim que eu desligo o ar-condicionado, meu Deus. Eu gostava de experimentar isto com o V6, lógico, até a nível de som, mas este 2.2, 4 cilindros, porque é atmosférico, quer dizer, a magia é diferente, não é? É engraçado já, são 131 cavalos, também o peso era diferente nesta altura, não é? O peso dos carros, a velha relação peso-potência, portanto, 196 de binário, mas a marca já indicava cerca de 200 km, e eu acredito que ele desse mais, portanto, de velocidade máxima. Não é mau, não é mau. Gosto tanto destes episódios, Deixem-me saber o que é que vocês acham sobre isto. Toyota Camry. E se vocês não têm noção, pesquisem. Até fica difícil de perceber a quantidade de unidades comercializadas entre todas as gerações. Devem ser milhões e milhões. É uma doideira. Isto no mercado norte-americano é mind-blowing, a popularidade deste modelo ao longo das gerações. Meu Deus. É mesmo muito importante. E um carro importante na indústria, no mercado automóvel. Não só o Corolla, que a malta fala muito, não. Este sedã, esta berlina, é extraordinariamente importante, dependendo dos mercados. Claro que o nosso nem tanto e o europeu nem tanto, não é? Já sabemos. Nós aqui gostamos muito dos nossos modelos também, aos modelos europeus, nossos, salve seja. Também hoje em dia cada vez mais diferente. Mas quer dizer, tirando aqui a Europa da equação, é mesmo um carro muito, muito importante, muito popular.